Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula em casa. A aula de hoje é correspondente ao dia 1º de outubro de 2020, trabalhando ainda o nosso terceiro bimestre, e na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre neoclassicismo no Brasil. Ao longo do bimestre nós viemos falando sobre romantismo, neoclassicismo, e hoje a gente vai falar especificamente quando a arte neoclássica começou a chegar e se instalar aqui no Brasil. Esse conteúdo compreende a página 29 e 30 do seu livro didático, então pega o livro didático aí, abra na página 29 e 30 e vem comigo para a gente entender um pouquinho como é que essa arte neoclássica, ou seja, o neoclassicismo, chegou aqui no Brasil e quais foram os seus representantes e o que o neoclassicismo trouxe de positivo para o Brasil na área da arte. Iniciamos aqui com uma linda paisagem do Rio de Janeiro, representando essa arte neoclássica aqui no Brasil. Então, olha só, como a arte neoclássica chegou no Brasil. Basicamente, lá no início do surgimento do Brasil, após a família real chegar no Brasil, com o Dom João VI chegando no Brasil, ele instalou a sede, a sede administrativa, a sede do governo, no estado do Rio de Janeiro. Então, quando ele chegou no Brasil, trouxe a sede do estado para o Rio de Janeiro, ele começou a regularizar algumas questões que não estavam bem regularizadas no Brasil. Então, ele foi o regularizador do comércio, ele abriu os portos, ele instalou fábricas e importações que antes da sua chegada eram proibidas. Então ele abriu caminho para vários fatores que no Brasil ainda não tinham vigorizado, ainda era lento, onde era demorado. Então Dom João VI chegou ao Brasil e trouxe essas novidades para o Brasil, esses pontos favoráveis para fortalecer a economia, para fortalecer o crescimento do Brasil. Assim como ele também se preocupou com a área da arte. Dom João VI construiu o Teatro São José, e organizou a Biblioteca Real. Também no Rio de Janeiro ele criou o Jardim Botânico e o Museu Nacional. Então olha só a preocupação que Dom João VI teve com um pouquinho da área da arte, um pouquinho do conhecimento quando ele organizou a Biblioteca Real, quando ele trouxe e criou o Teatro São José e criou até o Jardim Botânico, tanto quanto o Museu Nacional. Para colaborar para o surgimento da arte no Brasil, Dom João VI trouxe a missão artística francesa para o Brasil, composta por alguns pintores, escultores e arquitetos para fortalecer a arte aqui no Brasil. Qual era o objetivo dessa missão? Além de fortalecer a arte no Brasil, era inserir o contexto artístico que antes estava vigorizado lá na França por meio do classicismo para o Brasil e satisfazer as necessidades da corte, ou seja, o palácio precisava de ligações artísticas, precisava de teatro, precisava de pintura, precisava de dança, precisava de música. Então, para satisfazer o desejo da corte e fortalecer a arte no Brasil, Dom João VI trouxe a missão francesa com alguns representantes para o Brasil para instalar essa arte que estava valorizada lá na França, aqui no Brasil. A missão francesa foi chefiada por Joaquim Le Breton e ele foi o prepulsor de organizar essa visão artística com tendência neoclássica aqui no nosso Brasil. Então, olha só, em 1816 foi criada a Escola Real de Arte, a Escola Real de Ciências, Arte e Ofício, justamente por essa missão francesa se instalar aqui no Brasil. Então, Dom João VI, junto com a missão francesa, conseguiu construir a Escola Real de Ciência, Artes e Ofício, que depois foi nomeada como Academia Imperial de Belas Artes e hoje é conhecida como Escola de Belas Artes. Então nós tivemos aí uma construção na época da missão francesa, no ano de 1816,
que teve o intuito de propagar a arte, de estabilizar a arte brasileira, né? Montar a escola de arte, ensinar arte, ensinar a vertente artística para a população, principalmente os componentes da corte, como abrir espaço para a comunidade. Então foi criada essa Escola Real de Ciência, Arte e Ofício, que depois foi nomeada como Academia Imperial de Belas Artes, e hoje, lá no Rio de Janeiro, é conhecida como Escola de Belas Artes. Aqui nós temos uma pequena imagem que demonstra como é que foi feita essa construção, essa arquitetura da construção, nesse ano de 1816. Essa Escola de Belas Artes, que hoje está intitulada com este nome, tem parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, tá? Então, quem quiser fazer arte, teatro, pode ir na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que você vai ter contato aí com a Escola de Belas Artes, criada em 1816 pela missão francesa, junto com Dom João VI. Mas vamos lá comigo. Nós temos aqui os primeiros pintores da missão francesa, tá? Que vieram para o Brasil e instalaram as suas obras de arte, fizeram grandes exposições artísticas. Uma das primeiras exposições artísticas feitas no Brasil foi com esses dois pintores franceses. O primeiro é o Félix M. Taulonnais, de 1795, falecendo em 1881. Ele pintou como comemoração ao Brasil, né, a Baía de Guanabara, vista da Ilha das Cobras, que é a imagem que nós temos aqui à esquerda. Tá? Essa é a primeira obra que representa aí a visão da Baía da Guanabara, lá no Rio de Janeiro, onde o Félix M. trouxe suas características, sua visão artística, o seu trabalho artístico para expor no Rio de Janeiro. Nós temos também um segundo pintor chamado Jean-Baptiste Debré. Debré também era um outro artista da missão francesa, tá? Que ele também colaborou para o surgimento da arte aqui no Brasil. Ele pintou uma obra chamada Paisagem do Rio de Janeiro, que nós temos ali um período da escravidão basicamente sendo representado, tá? Onde ele tinha uns traços bastante diferenciados dos traços dos outros artistas. Ele tinha uns traços mais despojados, mais livre, mais solto, fugindo das técnicas artísticas, das tendências artísticas trabalhadas anteriormente. Então nós temos aqui dois autores que incentivaram, que trouxeram a arte para o Brasil. Tá? Se instalando a arte aqui no Brasil, nós temos dois representantes neoclássicos que foram instalados aqui no Brasil, ou seja, pintores brasileiros que colaboraram e contribuíram para a arte aqui no Brasil. O deles é Victor Meirelles, tá? Ele nasceu em 1832 e faleceu em 1903, aonde ele deu início às suas atividades na Academia Imperial de Belas Artes, ou seja, aquela escola criada lá em 1816. Tá? Ele tornou-se um dos grandes pintores do reino, ele trabalhava para o reinado e ele pintou a primeira missa no Brasil, certo? Então nós temos aqui uma imagem que representa a primeira missa no Brasil foi constituída e foi elaborada por ele, não, né? Foi pintada por ele. Ele representou como seria uma missa representada aqui no Brasil. Nós temos aqui uma imagem, né, onde temos vários índios, várias pessoas, frente a uma cruz onde o padre está celebrando a missa. Né? Então isso era o contexto brasileiro daquela época, naquela visão, como é que era a igreja em céu aberto, né? Onde tentavam catequizar os índios e propagar a religião no Brasil. Nós temos também o Pedro Américo. Pedro Américo nasceu em 1843, faleceu em 1905 e ele também foi um dos grandes pintores neoclássicos no Brasil. Porém, Pedro Américo ele pintava temas bíblicos, como também pintava fatos históricos. Se a gente for voltar na história do Brasil, a gente vai ver um pouquinho de Pedro Américo representando aí o grito da independência, né? Alguns aspectos sobre o lado imperial do Brasil. Então, o Pedro Américo, em suas obras, ele pintou a Independência ou Morte, que é o Grito do Ipiranga, em 1888, que é uma obra que nós temos aqui na esquerda do nosso material didático, e representa aqui o Grito do Ipiranga, nas margens do Ipiranga, quando Pedro Álvares Cabral gritou Independência ou Morte, né?
Então nós temos aqui dois pintores neoclássicos se instalaram no Brasil, que foi chefiado depois, anteriormente, pela missão francesa, e trouxeram essa visão artística aqui para o Brasil. Então esses foram os contextos do neoclassicismo que surgiu aqui no Brasil, né? E com isso a gente finaliza a nossa aula de hoje, trazendo os nossos primeiros pintores neoclássicos, que foi Victor Meirelles e Pedro Américo, tendo como precursor os artistas franceses que se instalaram no Brasil, que foi o Félix Henri Talon e o Jean-Baptiste Debré, que foram os colaboradores para a arte aqui no Brasil, com a missão francesa e com o neoclassicismo no Brasil. Então, por hoje a gente vai ficar por aqui. A aula que vem a gente conversa mais um pouquinho sobre a arte neoclássica, certo? E estou esperando vocês no plantão Tira Dúvida para a gente conversar e bater um papo sobre o neoclassicismo aqui no Brasil. Estou morrendo de saudade de vocês e espero que brevemente nós possamos estar juntinhos aqui dentro da sala de aula para falarmos mais de contextos artísticos. Então, fica aqui meu beijos e abraços e até a aula que vem. Tchau, tchau! Olá, turma do 7º ano, tudo bom com vocês? Estamos mais uma vez na nossa aula aqui de português. A última vez que eu encontrei com vocês foi no mês passado. Se ligou aí? Bem, estamos aqui falando agora, dando continuidade, falando do concordância verbal e agora falando sobre o sujeito simples. Na aula anterior nós falamos sobre o sujeito composto. Então nós vamos colocar aqui as respostas e já vamos entrar nesse assunto, tudo bem? Então vamos lá, vem comigo. Corrigindo aí, sublinhe os núcleos do sujeito nas frases e marque X, cujo o sujeito é composto. Então observe aí que somente é a letra A, D e a E, certo? Uma dica que eu posso dar para vocês, sempre que você vê esse E, como assim, professor? Observa lá na letra A. As crianças e os adolescentes. Olhe lá na letra D. Crianças e adolescentes. Aí no caso ali, isso é uma dica, tá, gente? Nem sempre vai estar. Observe na letra E, não tem esse E, tá? Mas tem as vírgulas ali, que aí você já pode compreender. Ainda hoje, você, seus pais, seus vizinhos, pouco conhecem o estatuto. Então aí você se liga, o E é uma dica, tá, gente? Uma dica que você pode se ligar. Na número 6 diz, complete a forma verbal adequada ao sujeito e no tempo que fizer sentido, respeitando as regras de concordância verbal. Aí observe lá, as famílias, as escolas e até as leis. Aí vem, passar a entender. A criança de outra forma. Aí no caso você tem que concordar com o verbo. No caso aí é o que? Passaram a entender. Professor, como que eu vou saber? Simplesmente, se você trocar ali os substantivos e você colocar ali, ó, se eu trocar as famílias, as escolas e as leis, se eu colocar elas passaram a entender a criança de outra forma. Mantém o sentido, não mantém? Então, no caso, mantém o sentido. Você encontrou a pessoa gramatical aí, então pronto. Aí está desse jeito. Aí você faz aí a letra B, C, D, I, A, E, certo? Compreendestes? Na 7 está falando aí, ó, marque a alternativa incorreta quanto à concordância. Não é somente marcar, você tem que também explicar por quê, tá? No caso aí, a terceira opção aí, ó, da letra A, faltou atitudes
e boa vontade. Por que está errado? Simplesmente está lhe dizendo, o verbo pode ficar no singular quando concorda com o núcleo do sujeito mais próximo, desde que esteja no singular. No caso ali, atitudes, ele está no que? No plural. Então, no caso, teria que também o verbo estar no plural. Então, faltaram atitudes, certo? Então, seria, no caso, a resposta até embaixo ali. A mesma coisa na letra B, tá? Tá a mesma coisa. Ali, no caso, está no plural, porém o verbo está no singular, certo? Então, aí qual seria o certo, professor? Então, ali a segunda opção na letra B. Sobraram desculpas e arrependimento. Então, sobrou desculpas e arrependimento, não tem como, porque a concordância fica errada. Vamos lá. A número 8 dá duas opções aí para você preencher aí, ó, os verbos. O dialógico com uma forma verbal adequada. Então, vamos lá. Meu pai, minha mãe e tu. Esse tu e vós dá muito que pensar, né? Tu iremos ou tu ireis? Iremos é até razoável, porque iremos já dá a entender de nós iremos. Mas nesse caso, como ele está em tu, então é ireis, tá, gente? Por favor. Letra B. Eu e minha irmã ficarei ou ficaremos? Ficaremos, né, gente? Por favor. Ficarei se no caso minha irmã e eu ficarei. Nem o eu ficarei estranho, né? Vamos lá. Eu, tu, eles. Fizestes ou fizemos? A apresentação. Fizemos, gente. Por favor. Meu avô e eu leram ou lemos? Lemos, né, gente? Como se fosse nós. Nós lemos o texto integralmente. Meus pais e tu lerão ou lereis? Nesse caso, é os dois. Você pode colocar um dos dois, mas os dois estão certos. Certo? Por que, professor? Porque os meus pais estão ali, ó, no plural. Lembra lá das atividades anteriores? Então, ou seja, o verbo pode concordar aí tanto com ali com eles, meus pais, né, que seriam eles, e também pode concordar com o mais próximo, que é o tu. Então não está errado um dos dois, tá? É a mesma coisa segue na letra F. Certo? Vamos para nosso assunto de hoje. As outras concordâncias do sujeito simples. Há regras específicas para os casos que não se enquadram na regra geral. Observe-as a seguir. Quando o sujeito for formado por a maior parte de, a maioria de, a minoria de, mais o substantivo no plural, o verbo pode ficar no singular ou no plural. Observe aí, ó. A maioria das pessoas desconhece o conteúdo do ECA. A maioria das pessoas desconhecem o conteúdo do ECA. Observação: incluem-se nessa regra os coletivos seguidos de especificativo no plural. Então, observe aí nessa primeira regra, quando tiver a maioria de, a maior parte de, a minoria de, mais o substantivo no plural, certo? Pode ficar dessas duas formas, tanto no singular, ou também pode ficar no plural, tudo bem? Segundo aí, ó. Ah tá, é o exemplo que ele dá na observação. Um bando de pássaros sobrevoou ou sobrevoaram a cidade. Em ambos, o verbo está correto, tudo bem? Aí outro exemplo. Mais de, menos de, cerca de, mais numeral. O verbo concorda com o numeral. Observe. Mais de uma pessoa concordou com a afirmação.
mais de 3 pessoas concordaram com a afirmação. Observou aí a diferença entre um e outro? Então, olhe lá. Mais de... Se você trocasse entre um e outro, a mesma coisa, tá, gente? Mais de um, menos de um, cerca de um. Então, não importa. Tem que concordar com um numeral. Se é um, é singular. Se é mais de um, plural. Simples e básico. Vamos lá. Números percentuais seguidos de complemento. O verbo concorda com a palavra singular ou plural. Observe aí. 20% do imposto será aplicado em educação. Observe lá que o imposto está ali, que é onde está se referindo, e o será, que é o verbo, está concordando, e não está no plural, certo? Ele está concordando ali com o complemento ali do percentual. E a outra ali também, 1% dos produtos estão fora de atividade, da validade. Então, você tem que concordar com essa parte aí, tudo bem? Olha lá, a quarta regra. Números percentuais ou fracionários não seguidos de complemento. O verbo concorda com o quem? O numeral. 1% discordou da decisão. 80% concordaram com a decisão. Seguidos ou não de complemento, o verbo concorda com o numeral. 1% quantas pessoas, gente? Vamos supor. Você já, como eu falei no outro ali. Se é um, singular. Se é mais de um, plural. Substantivo próprio no plural. Havendo artigo, o verbo concorda com ele. Se não houver artigo, o verbo fica no singular. Minas Gerais fica no sudeste do país. Poxa, professor, mas não entendi. Minas Gerais é o que? Não é plural? Mas observe o exemplo abaixo. As Minas Gerais ficam no sudeste do país. Qual a diferença entre um e outro, professor? Me explica aí, que agora bugou a minha cabeça. Simples, olha lá os dois pontinhos que ele está falando. Havendo artigo. Observe que no segundo exemplo há um artigo. As. Então ele está ali, está no plural. Não está? Havendo artigo, o verbo vai concordar com ele. Então, as Minas Gerais ficam. Então, porque o verbo ali está concordando com o artigo. Não havendo, que é o segundo ponto, se não houver artigo, o verbo fica no singular, que é o que aconteceu no primeiro exemplo aí. Tudo bem? Então, são essas vamos dizer assim, os finais dessas regras aí das concordâncias. É muita regra? Mas se você aprender elas, lógico que você não vai pegar da noite para o dia, mas se você for estudando ela por partes, que eu fiz para vocês, você vai conseguir compreender cada uma delas. Às vezes gera dúvida? Gera, não vou mentir para vocês, gera muita dúvida, mas você vai pegando ali conforme você vai conhecendo essas regras uma por uma, tudo bem? Então aí você faz as atividades na página 79 até a página 84, tudo bem? Vamos finalizando? Vamos para a mensagem? Veio do autor desconhecido, ele diz assim: você não pode mudar seu passado, mas você pode arruinar seu presente se preocupando com o futuro. Então é isso, turma. Bom feriado para você, bom descanso, bom final de semana. Um abraço virtual do seu professor e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, a professora de Ciências, e hoje eu vim falar sobre calorias, sobre diferença de caloria para caloria alimentar. A gente falou sobre sistema digestório, acho que nas séries passadas, e vocês aprenderam sobre isso.
E também estudamos agora sobre caloria, calorimetria. Então tem dois sentidos para isso, a gente vai ver a diferença hoje, tá certo? Então vamos lá. Bom, caloria vezes caloria alimentar. Olha só, existem duas maneiras e sentidos para se usar o termo de caloria. Primeiro, a caloria é a unidade de medida utilizada para representar a quantidade de energia em forma de calor recebida ou cedida por um corpo. No caso ali é o calor que vai de um corpo para o outro quando se fica em contato e tal. Então é a unidade de medida em física que fala sobre caloria. Mas também tem outro tipo de energia que é através dos alimentos. Então a caloria alimentar, ela significa quantidade de energia, só que nesse caso não é por transferência de calor entre corpos, é pela digestão dos alimentos, né? Pelo alimento de um organismo que vai adquirir aquela energia para sobreviver, tá? Então existe essa diferença. Então a gente agora vai explicar umas siglas aqui. A caloria alimentar. Então, para deixar prático nos rótulos de alimentos, é utilizado os valores em quilocaloria, né? Ou seja, a sigla de que tem um K, C, O, A e o L, que é a quilocaloria. Ela é igual a 1000 calorias, que está abreviado com o C minúsculo, o A e o L. Então, 1 quilocaloria é igual a 1000 calorias. Tá certo? Só que olha só, Mahan e Arlen, em 1995, disse que uma convenção popular permite a designação de caloria com a letra C maiúsculo para representar a quilocaloria, que é aquela com KCAL. Então ele disse que pode ser usado, por causa dessa convenção popular, a sigla Cal com C maiúsculo. E ficaria assim. Portanto, 1 quilocaloria igual a 1000 calorias é igual a 1 cal. Só que isso não é reconhecido pelo sistema internacional. Olha só, nem a caloria, como é que eu falo? Por extenso e o cal em maiúsculo não são reconhecidos pelo sistema internacional de medidas SI. Então não se pode, corretamente falando, não se poderia utilizar essas denominações. Só que nós observamos que essas terminologias cal é desconhecida ou interpretada de forma incorreta, até mesmo pelos especialistas da nutrição. Temos um exemplo aqui, ó. Vejamos o exemplo de um rótulo, tá ali, caloria alimentar, temos ali valor calórico e está aqui em cima informando a gente em quilocaloria. Temos ali o K, o C, o A e o L, falando informando ali como o próprio sistema do SI nos informa, tem 100 quilocalorias. Só que aqui embaixo ele coloca uma dieta de 2.500 calorias, escrito por extenso, que essa sigla ela não é reconhecida. Então esse rótulo está errado. Aqui não pode ser colocado dessa forma, tem que ser colocado em quilocaloria. Então existe essa confusão aí, que é normal a gente ficar meio perdido. Mas hoje, tirando essa dúvida de vocês, até quando vocês forem olhar os rótulos dos alimentos de vocês vão conseguir observar se está certo, se está correto e saber até calcular, né? Se vocês forem olhar aqui, os valores não vai chegar nesses 2.500 aqui, calorias. Então, hoje eu trouxe tirar essa dúvida de vocês. Espero que vocês tenham aprendido a diferença de caloria. Tem dois tipos, a caloria, que é a transferência de calor de um corpo para o outro, e a caloria alimentar, que é através dos nossos alimentos, que também é energia. E a diferença lá das terminologias, né, de quilocaloria, que é o correto a ser colocado nos rótulos. Então vocês já podem olhar isso em tudo que você for comprar, no bolacha de biscoito, no iogurte. Vocês podem estar observando aí essas informações que são importantes, né, principalmente para aquelas pessoas que fazem dietas e acompanham o alimento que comem. Então é importante vocês analisarem inclusive os rótulos de vocês, que tem pessoas que têm intolerância à lactose, outros tipos de
ingredientes, sempre tá de olho nisso aí. Tá bom, gente? Então, hoje foi sobre isso. Eu espero que vocês tenham tirado essa dúvida. Qualquer outra dúvida, vocês podem estar entrando nos plantões ou mesmo nos dias de laboratório, tá? Que estou aqui pra vocês, tirar a dúvida de vocês. Beleza? Então, fiquem com Deus, um abraço e até mais. Olá, sétimo ano, tudo bom com vocês? Como é que foi a semana de aula? Espero que tenha sido muito bom. Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer a correção aí das páginas 63 e 64 do livro de geografia de vocês sobre a região centro-oeste. Vamos lá então a nossa correção. Nós falamos aí na nossa última aula sobre a urbanização e a população da região centro-oeste, né? Destacamos aí algumas características, tá bom? E aí vamos lá a nossa correção. O que já conquistei. Lá na página 63, ele está destacando assim: o texto afirma que um dos problemas de Brasília é a falta de planejamento. Qual é o significado de planejamento urbano? Quais são os profissionais capacitados para realizá-lo? Faça uma pesquisa sobre o assunto, tá bom? Então, pessoal, vocês irão fazer a pesquisa aí. Questão 2. De acordo com o texto, Brasília não é uma cidade igualitária, no caso, em termos espaciais. Por quê? Porque a falta de planejamento em relação ao crescimento futuro da cidade resultou no afastamento dos menos favorecidos, que não podem viver no plano piloto, onde o custo de vida é mais elevado. Na questão 3, que problemas são enfrentados atualmente por Brasília em razão de seu crescimento populacional e da falta de planejamento urbano adequado? Nós temos aí, no caso, Brasília enfrenta problemas com a falta de transporte público, excesso de trânsito e construções regulares e precárias nas cidades satélites, tá bom? Aí essa imagem representando aí Brasília, né, no seu plano piloto, ok? Seguindo lá a nossa correção, em que aspectos os relevos aí da planície e do planalto beneficiam o desenvolvimento das atividades agrícolas pecuárias na região centro-oeste? Nós temos aí que algumas áreas de planície são aproveitadas para a criação de gado em virtude da presença de extensas pastagens naturais. Já os topos das áreas de planalto são adequados aí para as atividades agrícolas, como a produção de soja, trigo, arroz e milho. Questão 2. Em que medida o clima é responsável pela existência do Pantanal mato-grossense? O clima úmido ele favorece a pluviosidade da região, influenciando diretamente o regime de cheias do Pantanal. Além disso, nos períodos de estiagem ocorrem aí as secas, certinho? Seguindo nossa correção, lá na questão 3, cite os benefícios trazidos pelas queimadas naturais ou fogo de raio ao cerrado. As queimadas naturais, elas trazem benefícios ecológicos ao cerrado. No caso, as cinzas permanecem ao solo, e no caso, após as queimadas, elas são importantes para as raízes de planta. É uma coisa destacada aí para vocês, né? Denominando aí, podem ser chamadas de queimadas naturais ou também fogo de raio. Então, se vocês verem um desses dois termos, já sabe que são as mesmas coisas. Questão 4. Nas últimas décadas, o Centro-Oeste é a região brasileira com maior crescimento populacional
explique esse fato. O maior crescimento populacional se deve à grande quantidade de pessoas que migram para o Centro-Oeste, em virtude da expansão da fronteira agrícola e também da atração exercida por Brasília, ok? Nós temos aí o mapa, né? Que é a região do Centro-Oeste, cultivo de soja. Olha só, a questão da expansão, a expansão agrícola dessa região, favorecida pelo quê? Pelo clima também. Aí na questão A, vamos lá. Em que região do país está localizada a maior área plantada de soja? Nessa região, que estado apresenta a maior área aí de plantação? A soja ela é cultivada na região Centro-Oeste. Mato Grosso apresenta a maior área plantada, certinho? Na letra B, em quais regiões do país está localizada atualmente a área de expansão de soja? Nós temos aí, atualmente a área de expansão de soja se localiza no norte do Centro-Oeste, no estado do Tocantins. Aí, para que direção ela tende a se deslocar? Na porção oeste do Nordeste. Então, a tendência da expansão dessa produção de soja em direção aí à região norte. Quais os impactos socioambientais resultantes da expansão da área de soja? Para ampliar as plantações de soja, grandes propriedades exportadoras, especialmente, extraíam a vegetação nativa do cerrado, o que pode causar impactos na biota e no ciclo da água também. Além disso, com a ampliação da agricultura comercial em toda a região, diminuiu-se a área de lavouras voltadas para a subsistência, ok, gente? Então, tá aí a correção da nossa atividade. Por hoje é só, bom feriado a todos e até a próxima aula.